Iniciamos a Semana do Produtor Quer Saber acompanhando uma palestra sobre as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, com foco no agronegócio. Temas como escaladas e picos tarifários, números e produtos das exportações entre os dois países. Quem nos traz todos os detalhes é Pedro Henriques Pereira, assessor de inteligência comercial da CNA. Vamos acompanhar. Então, hoje, mais especificamente, nós vamos focar no estudo de picos e escaladas tarifárias dos Estados Unidos. E eu vou tentar falar assim, mais uma vez, como a Lígia mencionou, de forma bem informal. Se vocês tiverem alguma pergunta, gostariam de interromper ou fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Brevemente, sobre as relações do Brasil e Estados Unidos. O Brasil, como vocês sabem, é um dos maiores exportadores de produtos do agronegócio mundial, e é o 8º maior fornecedor para o mercado americano. Os Estados Unidos, por sua vez, são o 2º maior exportador desses produtos para o mundo e são o 3º principal destino das exportações brasileiras do agronegócio, atrás apenas dos 28 países que compõem o bloco da União Europeia e a China, né? Bom, os dois países possuem sistemas produtivos semelhantes, que permitem uma grande cooperação entre os dois países. A gente tem alguns mecanismos de cooperação em ciência, tecnologia, temos o Comitê Consultivo Agrícola e, por outro lado, essas características comuns fazem com que os dois países sejam grandes concorrentes no mercado nacional, interno, né, de cada um deles, e no mercado mundial, para uma diversa gama de produtos, como soja, milho, aves, bovinos e outros. Aqui, apenas para ilustrar como que os Estados Unidos têm sido importante para as exportações do agronegócio brasileiro ao longo dos últimos 20 anos. Aí, né? Desde 1997, os Estados Unidos aqui era o 2º principal destino das nossas exportações do agronegócio, e a partir de 2008 foi ultrapassado pela China e tornou-se aí o 3º principal destino, ainda muito expressivo. Se nós considerarmos que a União Europeia são 28 países juntos, né? Os Estados Unidos têm aqui um mercado de grande relevância, com um poder de consumo enorme, uma população que é extremamente sensível a preços. Só que a diferença entre os Estados Unidos e esses outros países aqui que nós estamos olhando é a seguinte: a participação do agronegócio na pauta de exportação do Brasil para aquele país não é tão expressiva quanto poderia ser. Nós vemos dessa forma. Por quê? Aqui, como vocês podem ver, o agronegócio, dos 23 bilhões de dólares exportados em 2016, apenas 6,26 foram em produtos do agronegócio, ou seja, 27% da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos foi em produtos do agronegócio. Nós acreditamos que esse valor pode melhorar bastante, principalmente se nós compararmos com a média mundial. No ano passado, 46% das nossas exportações para o mundo foram em produtos do agronegócio, e os Estados Unidos, aqui mais uma vez, 27%, ou seja, um valor que pode ser aumentado de forma significativa, ou negociando melhores condições tarifárias ou condições sanitárias. Isso daí a gente pode debater um pouquinho mais. Aqui, outra forma de ilustrar como a participação do agronegócio pode melhorar: dos 10 principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos, apenas 3 são produtos do agronegócio, que é o 4º produto, que é o café verde, a celulose e, lá embaixo, o álcool etílico. Todos os demais produtos, dos top 10 aí, são produtos de outros setores, que não o agronegócio. Apesar disso, a nossa balança comercial do agronegócio com os Estados Unidos continua sendo positiva para o Brasil. Nos últimos anos, aí, a gente pode ver desde 2001, pelo menos, a gente tem mantido um superávit na nossa balança comercial do agronegócio com os Estados Unidos, exportando muito mais do que importando, né? E isso é interessante porque, mais uma vez, temos uma pauta, um sistema de produção muito semelhante. Aqui são os 10 principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos: café verde, celulose, etanol, suco de laranja, madeira perfilada, carne bovina industrializada, tabaco, couros e peles e obras de madeira e carpintaria e papel. Alguns desses produtos apareceram no nosso estudo também, o que faz, acho que, dos resultados um pouco mais interessantes ainda. Se comparado com aqueles principais destinos das nossas exportações, que é China, União Europeia e os países do Mercosul, eles não compõem uma ampla maioria.
as exportações do Brasil para os Estados Unidos, do agronegócio, elas são mais diversificadas. Por exemplo, os top 10 aqui correspondem por apenas 65%, que é um valor expressivo, mas se você vir a China, por exemplo, só a soja já passa desse valor. A União Europeia também é bastante concentrada, mas os Estados Unidos é um mercado diversificado, eles demandam produtos variados, produtos de valor agregado maior do que esses outros países que eu mencionei, mas eu achei interessante mencionar isso. Bom, com relação ao estudo de picos e escaladas dos Estados Unidos, eu dividi primeiro a parte de picos e depois a parte de escaladas, assim como a gente faz para a nossa publicação, só para facilitar um pouco a análise, o entendimento e a apresentação dos dados, né? Então, os picos tarifários eles são tarifas relativamente elevadas, geralmente aplicadas a produtos sensíveis, em meio a níveis tarifários relativamente baixos. Essa é a definição que a gente encontra no glossário da Organização Mundial do Comércio. Aqui, brevemente, eu sei que metodologia normalmente é um pouco cansativo, mas só para fazer um pouco mais de sentido como que a gente chegou nos nossos números. Primeiramente, a gente fez a seleção dos dados de comércio, as importações dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, ou seja, tudo que eles compraram em produtos do agronegócio. A gente selecionou apenas aquilo que a gente considera produtos do agronegócio. Exportações do Brasil para o mundo e para os Estados Unidos e o valor de comércio mundial. Porque aí a gente conseguia ver exatamente a participação do Brasil no comércio mundial, a participação dos Estados Unidos como importador mundial de um produto específico e a participação do Brasil naquele mercado específico. Aí a gente pode comparar, entender se essas barreiras elas estão prejudicando ou não, ou se, às vezes, mesmo com alta tarifa, a gente tem um acesso muito grande, uma participação de mercado considerável naquele mercado. Depois que o número 2, nós identificamos todas as tarifas de importação cobradas pelos Estados Unidos, as MFN, as tarifas que são do sistema, os produtos que são beneficiários do SGP americano, e as tarifas preferenciais. Os Estados Unidos possuem cerca de, eu acho que são 14 acordos já em vigor, e então muitos dos países com qual os Estados Unidos mantêm um acordo de livre comércio são produtores e exportadores do agronegócio também, e essas exportações podem impactar também a nossa participação naquele mercado. Nós calculamos a média tarifária para os produtos do agronegócio, e isso permitiu com que nós encontrássemos o que são os picos tarifários, o que nós consideramos picos tarifários no mercado. De modo geral, os Estados Unidos não possuem tarifas muito elevadas para produtos do agronegócio. Só que é importante mencionar que, para aqueles que sofrem, sim, com tarifas elevadas, a grande maioria é do agronegócio. Então, está aí, mais uma vez, um setor que os Estados Unidos pretende proteger, que é um setor muito forte lá dentro. Então, apesar das tarifas da média não ser tão alta, nós calculamos aqui a média foi 4,3%. Se você comparar com o Japão, qual foi a média do Japão, Pedrinho? Você lembra? Bom, foi muito mais alta do que essa. Então, a média não é significativamente elevada, mas os produtos do agronegócio sofrem, sim, com algumas tarifas, a gente vai mostrar aqui. E depois aplicamos alguns cortes, que foi a vantagem comparativa revelada, que mostra qual é a parte forte da nossa economia, ou seja, o que nós estaríamos aptos a exportar mais, né? Quais são aqueles setores. Nós seríamos mais competitivos no mercado internacional. Só para ilustrar mais ou menos como é que funciona, nós temos aqui, nesse eixo, as tarifas e aqui os produtos. Então, para os produtos do agronegócio, nós verificamos que os Estados Unidos impõem uma tarifa média de 4,3%. Então, para esse estudo, nós consideramos pico tarifário aquelas tarifas acima de 12,9%, ou seja, 3 vezes a tarifa média aplicada para os produtos do agronegócio. E aí nós identificamos uma série de setores, né, do total de 1.549 produtos do agronegócio analisados. O Brasil possui VCR, ou seja, vantagem comparativa revelada, para 213, dos quais 25 estão sujeitos a picos tarifários nos Estados Unidos. Os setores analisados, nós focamos nossa análise, então, nesses 25, e os setores analisados foram o de carnes, aí envolvendo carne bovina, carne de peru, produtos lácteos, frutas e derivados, oleaginosas, açúcar, tabaco, cachaça e rum. Então, aqui eu dividi
por setor, mas eu não vou entrar em muito detalhe nessa parte. As nossas apresentações, a gente está com alguns pendrives ali salvos, com todos esses estudos e a apresentação também. Então, os dados podem ser encontrados nos documentos que estão ali salvos. E depois da apresentação a gente pode entregar para vocês. Mas aqui para mostrar, mais uma vez, carne bovina e carne de peru, né, a tarifa para esses setores chega aqui a 26% para carne bovina, in natura, e 15,7% para a carne de peru. Nesse caso específico, é importante mencionar que, apesar da tarifa ser alta, ser considerada um pico tarifário, 26%, ela não é o principal fator impedindo o comércio entre os dois países. A gente sabe que o comércio para carne bovina in natura entre Brasil e Estados Unidos foi aberto recentemente, em agosto de 2016, por conta de restrições sanitárias. Na verdade, quando a gente analisa o comércio internacional, não só do Brasil com alguns parceiros, mas a gente quer ver, por exemplo, qual a participação daquele país nas importações do mundo, a gente tem que usar os códigos do sistema harmonizado até 6 dígitos. Porque a partir do sétimo dígito, os códigos normalmente são de 8 ou 10 dígitos, ou até mais. Mas a partir do sétimo dígito, nós consideramos códigos, linhas tarifárias nacionais, a nível nacional. Então, os países, eles declaram os dados de comércio de forma diferente. Então, quando a gente analisa, a gente busca todas as tarifas que os Estados Unidos impõem para todos os produtos com base nos códigos deles, dos Estados Unidos. E como os nossos códigos são diferentes, a gente não sabe exatamente qual que é o valor para aquele produto específico. Então, a gente usa agrupamentos de produtos. Então, para cortes de bovinos desossados, frescos ou refrigerados, existe uma série de produtos, uma série de códigos que entram ali nessa categoria. E aí, produtos diferentes que estão dentro dessa categoria sofrem com tarifas diferentes. Então, a gente viu que existem produtos ali dentro com a tarifa mínima de 1% e com a tarifa máxima de 26%. Então, deu para entender mais ou menos como é que fez? Então, é um agrupamento de produtos. Então, cada um dessas categorias aqui são cestas, mais ou menos, de produtos. Então, aqui, para cortes de bovinos desossados congelados, a gente tem essa variação aqui. A mais baixa que nós encontramos é de 1,2%, que aí, nesse caso, não qualifica um pico tarifário, se nós usarmos aquela metodologia, mas variam até 26%. Aqui já temos um caso de pico tarifário. Então, para carne bovina in natura, esse aqui é a tarifa considerada mais alta, 26,4%. E para carne de peru, foi uma tarifa única, que nós encontramos para todos os produtos que estão nessa categoria, que é de 15,17%. Faz sentido? Tá. Mas eu acho que é interessante mencionar que a tarifa não é o principal problema desse setor de bovinos, principalmente. Como eu mencionei, o mercado estava fechado, então, mesmo que a tarifa fosse de 0%, a gente não conseguiria vender, porque existia outra restrição, que era uma restrição sanitária, que essa restrição foi revista aí em agosto de 2016. Os frigoríficos brasileiros têm essa cota aqui de 64,8 mil toneladas por ano de carne fresca e congeladas para vender para os Estados Unidos. E de agosto até dezembro do ano passado, nós vendemos essa quantidade aqui, que é 846 toneladas. Não chegamos nem a 1.000 toneladas. O setor de lácteos, que encontramos... Perdão. Pedro, só queria perguntar sobre, ou se você pode explicar mais um pouco o sistema de cotas, né? Ou se o sistema de cotas também foi parte do análise na área de carnes. O sistema de cotas ele não foi especificamente nesse caso, porque quando nós começamos a elaborar o estudo, o mercado ainda estava fechado. Então, nós não tínhamos ainda o dado da cota, quanto que seria oferecido para o Brasil. Bom, então, como o mercado estava fechado no período da elaboração desse estudo, os dados de comércio, esqueci de mencionar, mas os dados de comércio que nós consideramos foi uma média entre 2013 e 2015. Porque quando nós começamos a elaborar, os dados de 2016 ainda não estavam disponíveis, não tinha sido concluído o ano.
Então, nós usamos uma média dos 3 anos completos disponíveis para evitar algum fator aí adverso, sazonalidade, alguma coisa inesperada que pode ter afetado o comércio em um ano determinado. A gente sempre usa uma média de 3 anos aí para evitar essas variações bruscas que são anormais. No setor de lácteos, apareceu leite integral parcialmente desnatado em pó, não adocicado, tarifa que chega até 42%. Leite condensado adocicado, que é um produto que nós exportamos em quantidades significativas para os Estados Unidos, que sofre com tarifa de até 35%. Preparações alimentícias e substitutos da manteiga contendo lácteos. A variação aí é de 0% até 34%. E preparações usadas para alimentação de animais, contendo leite, que é 1,9% até 73%. Eu coloquei em vermelho aqui o valor de exportação do Brasil para os Estados Unidos desses produtos. A grande maioria, a gente pode ver que a gente ou não exporta ou exporta valores muito insignificativos, comparado com o total importado pelos Estados Unidos do mundo. Isso pode ser causado pelas tarifas, pode ser causado por uma competição com outros grandes exportadores, mas está aí destacando. Outro setor analisado foi de frutas e derivados. Nós encontramos picos tarifários para melancias, para melão, cantaloupe e outros melões. Suco de laranja congelado. Aqui é um dos casos interessantes também. Nós somos grandes exportadores de suco de laranja para os Estados Unidos. A gente pode ver que eles importaram 383 milhões de dólares do mundo e só o Brasil exportou 208 milhões de dólares. Então, apesar dessa tarifa aqui, a gente conseguiu exportar bastante suco de laranja. Também aqui não congelado. Enfim, uma série de produtos aqui com tarifas consideradas picos tarifários. Açúcar é um dos setores brasileiros que enfrentam maiores dificuldades no mercado americano por conta das cotas. Os Estados Unidos só permite a importação de um número X, de uma quantidade X de açúcar. Isso tudo está detalhadamente explicado no nosso estudo, que vocês vão receber. Mas foi um outro setor encontrado aqui que sofre com altas tarifas e que, se não sofresse com tarifas ou cotas, talvez a gente pudesse aumentar de forma significativa as nossas exportações. E o tabaco, também, que é um setor altamente regularizado no mundo todo. Nos Estados Unidos não é diferente, então nossas exportações para eles, com exceção desse tabaco total parcialmente instalado, dos outros produtos é praticamente irrisória as nossas exportações. Alguma pergunta com relação aos picos tarifários? Não? Tudo mais ou menos claro? Bom, então vamos entrar na segunda metade do estudo, que é a parte da escalada tarifária. Segundo essa definição aqui, a escalada tarifária ocorre quando um país aplica aos bens processados tarifas de importação superiores àquelas aplicadas aos seus respectivos insumos ou matérias-primas. Ou seja, você quer comprar soja em grão, soja verde, você não precisa pagar tarifa nenhuma, mas se você quiser pagar o óleo de soja, o hambúrguer da soja, produtos mais processados, elos mais avançados da cadeia, você começa a enfrentar uma série de tarifas que muitas vezes são proibitivas. Então, nesses casos, o país importador prioriza o processamento dos produtos em seu próprio território, reduzindo aí o preço dos insumos para as indústrias processadoras e aumentando as tarifas que são impostas nos produtos processados brasileiros, nesse caso, para justamente impedir a entrada significativa desses produtos. A gente usa uma metodologia que foi elaborada pela OMC para descobrir quais são os produtos e os seus derivados. Essa é uma lista limitada de produtos, mas é a lista disponível no momento para esse tipo de análise. Da mesma forma, selecionamos os dados de comércio, mais uma vez para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo. Identificamos as tarifas de importação impostas e fizemos uma série de cortes para poder analisar somente aqueles produtos que nós consideramos relevantes para o Brasil. Quais são os produtos que nós temos a capacidade de exportar, que nós teríamos interesse em ampliar as exportações, quais são os produtos que mais sofrem. E não adianta também a gente focar numa análise,
fazer uma análise num produto que a gente não exporta nem produz no país. Então, a gente faz uma série de cortes para ficar apenas com aqueles que nós consideramos o Brasil competitivo na exportação. Bom, essa análise identificou que nos Estados Unidos há pelo menos 93 casos em que produtos processados do agronegócio estão sujeitos a tarifas mais altas do que o seu respectivo insumo. Se nós temos tarifa 0 para a soja e tarifa 1 para o óleo de soja, isso já é considerado uma escalada. Mas nós fizemos um corte e limitamos, para não ficar muito próximo, esse corte para 5 pontos percentuais. Então, se a tarifa for 2 do insumo e do processado for 9, aí já é uma escalada. Mas se for 2 e 3, aí já a gente não analisou aqui no nosso estudo. Após os cortes, restaram 12 casos de escaladas tarifárias que envolvem 7 insumos diferentes. São 12 produtos processados, né, e 7 insumos. E entre os setores analisados foram identificados casos de escaladas tarifárias em frutas, café, oleaginosas, arroz, milho e condimentos. Bom, esse gráfico é interessante porque ele mostra justamente o que a gente está falando aqui de escaladas. Aqui está a média das tarifas cobradas para os insumos e, do lado direito, a média das tarifas cobradas para os produtos processados que nós identificamos. Então, por exemplo, a escalada mais sutil que nós identificamos foi para o setor de oleaginosas. A média para os insumos é 16,9 e para os processados é 18,6. Mas aqui, como a gente pode ver, outros setores sofrem com tarifa 0, por exemplo, milho 0, escalada para 30%. 0, 19,2. 0,12, enfim. Então, uma escalada muito significativa, e quando a gente está falando de comércio, isso faz com que o nosso produto perca competitividade no mercado americano, que é um mercado extremamente sensível a preço. Né? O consumidor vai deixar de comprar o nosso produto se ele realmente não estiver competindo de igual para igual naquele mercado. Além dos produtores, de grandes produtores de produtos do agronegócio, os Estados Unidos também dependem das importações para abastecer o seu mercado interno e abastecer também essa indústria processadora de alimentos, que nos Estados Unidos é um mercado gigantesco. O país é o segundo principal comprador mundial de alimentos e oferece boas oportunidades também para os exportadores brasileiros, tanto de insumos quanto de produtos processados. Os 7 insumos analisados nesse estudo são responsáveis por 6,4 bilhões em importações dos Estados Unidos, enquanto os derivados processados que nós analisamos somam apenas 1,7 bilhão em importações anuais, média. Ou seja, está vendo aqui a diferença das importações dos insumos e a diferença das importações dos mesmos produtos processados, né, dos respectivos produtos processados. O estudo encontrou escaladas tarifárias no setor de limas e limões, no caso das frutas. Então, o insumo nesse caso seria as limas e limões, e o produto processado são doces, geleias, marmeladas, purês, pastas cítricos e sucos de outros cítricos não fermentados. No setor do café, o café verde para preparações à base de extratos, essências e concentrados de café também sofre com a escalada tarifária. No setor da soja, tanto a soja em bruto, soja bruto, quanto a soja, o óleo de soja refinado, também tem caso de escalada tarifária. No setor de amendoins, o amendoim com casca é um insumo, e aí o amendoim descascado, que é um produto já com algum nível de beneficiamento, sofre com a tarifa extremamente elevada. Arroz com casca, mesma coisa. Milho, exceto para semeadura. 2 tipos de preparações ali, misturas, que há casos de escaladas tarifárias. Gengibre. E, bom, as conclusões dessas 2 partes dos estudos que nós fizemos para os Estados Unidos, a primeira é que os Estados Unidos devem ser prioridade para o setor agropecuário brasileiro. É um mercado populoso, um mercado com um nível de renda muito alto, são consumidores de vários produtos do agronegócio brasileiro, mas ainda há uma série de oportunidades que pode ser aproveitada. Apesar do Brasil ser grande exportador agropecuário, os picos escalados tarifários são comuns e criam barreiras para o comércio com os Estados Unidos. São mais frequentes do que a gente pensa. A adoção de medidas que liberalizem o comércio, principalmente em mercados sensíveis a preço,
como é o caso dos Estados Unidos, pode facilitar a inserção dos setores agropecuários. E aí, um dos pontos, eu acho que talvez gere mais discussão nesse momento, é essa retórica protecionista do governo atual dos Estados Unidos e a possibilidade de negociações. A gente sabe que o presidente adotou uma retórica protecionista, principalmente com relação a acordos multilaterais, mas ele mencionou também diversas vezes que os acordos bilaterais fazem parte da sua agenda comercial. Então, apesar da retórica protecionista, a gente acha que existe a possibilidade de uma negociação bilateral com os Estados Unidos. A decisão de reverter a participação dos Estados Unidos na TPP, Acordo de Parceria Transpacífico, dá ao Brasil melhores condições de competir, né? Os outros participantes desse acordo eram produtores do agronegócio também, principalmente os países asiáticos ali, e a gente tinha potencial de perder grande fatia do mercado para eles. Então, essa decisão de reverter a participação pode ser benéfica. O eventual revisão do NAFTA também, que é entre Estados Unidos, México e Canadá, pode criar oportunidades novas para expandir o comércio, tanto com os Estados Unidos quanto com os países vizinhos ali. A gente já tem visto algumas tendências nesse sentido. É possível notar também que os picos tarifários nem sempre impedem o comércio bilateral. É o caso da carne, por exemplo, que sofre com picos tarifários, mas o problema, na verdade, era sanitário. E o caso do suco de laranja, que também é um produto que sofre com altas tarifas, mas mesmo assim a gente consegue exportar e chega naquele mercado a um preço competitivo. E desenvolver uma estratégia concertada de ações nos Estados Unidos, entre o setor privado e o governo, para coordenar uma agenda que promova diversos temas de comércio, investimento, pesquisa, serviços e outros, é extremamente importante. Nós temos aqui o Nicolas, que já vem trabalhando com a gente num evento que é o Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos, um evento que esse ano seria o 3º ano. Então, fortalecer esses laços com os Estados Unidos, trabalhar numa agenda positiva com aquele mercado, é de extrema importância para o setor agropecuário brasileiro. Bom, a ideia era apresentar brevemente os dados do estudo e a gente abrir para uma discussão mesmo, para entender como que a gente pode aumentar as oportunidades para os nossos exportadores no mercado americano. Se tiver ficado faltando alguma coisa no estudo, algum setor que nós não identificamos, mas que a gente poderia olhar posteriormente, a gente abre para discussão e queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como vencer essas barreiras tarifárias, né, de comércio. Obrigado.